programa desta semana recebe o cineasta paranaense Geraldo Pioli. Na indústria cinematográfica, ele é roteirista, produtor, ator e diretor desde 82. Se você está achando pouco, ele ainda é formado em filosofia e história, além de ser radialista. Muita coisa, hein, Geraldo? A gente vai fazendo muita coisa ao longo da vida, né, Cláudio? Obrigado aí pelo espaço e vamos aí bater um papo. Vambora. E me diga uma coisa, dá tempo de fazer tudo isso? Olha, além de tudo isso, eu trabalho na Cinemateca há um bocado de tempo. Trabalho na Fundação Cultural já há 25 anos e a gente ainda faz ali agora um curso de cinema já há bastante tempo. Isso tudo, evidentemente, a gente tem que ir achando os tempos, né? Para ir fazendo, os filmes, na verdade, como a gente tem que sobreviver, os filmes, eu faço um programa de rádio, né, como vocês sabem, então os filmes a gente vai fazendo nesses intervalos, nesses encaixes aí. Bom, mas você consegue encaixar bastante filme, né, porque você tem uma produção bem bacana. Nem tanto quanto eu gostaria. Queria ter mais tempo livre para poder se dedicar mais integralmente ao cinema. O seu primeiro trabalho foi na equipe de produção do filme da Guerra do Pente. Faz tempo, hein? Pois é, então, tem aqui que foi em 86. De lá para cá, você acha que mudou muito a indústria de cinema aqui no Paraná? Muito, muito, muito. Por conta principalmente agora por conta do digital, né? Que é essa revolução do digital. Há 10 anos atrás, a gente não tinha como ficar pensando em fazer um longa, por exemplo, né? Porque a película é uma coisa muito cara, né? De você trabalhar. Pra você ter uma ideia, a gente nunca teve aqui em Curitiba sequer uma câmera 35 à disposição, né? A gente tinha câmeras 16, mas não tinha câmera 35. Então, para rodar um filme em 35, a gente tinha que recorrer a câmeras de São Paulo, Rio de Janeiro, o que significa pagar R$ 1.500 dia de aluguel de câmera, só de câmera. E a questão da película é que 10 minutos de película, 10 não, vamos falar do rolinho de 400 pés, que dá 4 minutos, nem isso, quase 4 minutos, ele custa em torno desse rolinho de R$800, mais 800 para revelar e copiar são 1.600. Então, no cinema, a cada 4 minutos, só para revelar e copiar, sem contar essa câmera, a equipe, a estrutura, você pagava, você gasta uma fortuna, né? E aí, com o advento digital, você pode fazer filmes com muita qualidade e, ao mesmo tempo, de uma forma muito barata. Além disso, eu acho que a grande revolução que está vindo por aí, e que a gente sonha há muito tempo e que agora parece se tornar realidade, é que está se tornando possível você colocar o filme que você faz no mercado, entendeu? Independente, é evidente, é diferente você colocar um Tropa de Elite que sai aí com 600 e tantas cópias, o que representa gastar quase 3 milhões só em cópia, né? Mas os mesmos filmes de baixíssimo orçamento, para ser rodado em digital, no cinema, existem muitas salas de cinema digital hoje no Brasil, quer dizer, você já é mais possível você colocar o seu filme nas salas. Tanto que eu fiz aí o Belarmino, que é um longa-metragem sobre Belarmino e Gabriela, e a gente exibiu em muitas salas aqui no Paraná, em Santa Catarina. Então, e ele é digital, quer dizer, é feito em digital. E que proporcionou, então, proporciona que o orçamento ele se estenda mais, que ele dê conta de todo o processo, né? Da produção, de filmagem, edição e tal, e também sobra um pouco para distribuição, o que antes não dava. Esse sobra um pouco para distribuição é muito relativo. Na verdade, os orçamentos com o qual a gente faz os filmes, eles são muito pequenos ainda, né? O Belarmino eu fiz com 180 mil, é um longa, né? Então é difícil você fazer. E daí não dá para sobrar o dinheiro para a distribuição, mas daí você vai dando fazendo outro tipo de coisa para fazer funcionar, né? É uma distribuição muito artesanal, assim, né? Daí. Mas eu acho que se a gente der uma observada no mercado, o que está acontecendo, por exemplo, em Curitiba, há 5, 6 anos atrás, você não via filmes brasileiros em cartaz. Hoje você vê toda semana filmes brasileiros em cartaz. Isso é uma coisa extraordinária, né? Para a gente que estava brigando para que isso acontecesse. Quer dizer, os espaços estão se abrindo. O cinema brasileiro sempre foi um cinema muito rico, muito diversificado, mas não tinha esse espaço de exibição porque o mercado norte-americano sempre dominou muito. Agora a gente está vendo essa luz aí no fim do túnel e ainda existe um compromisso do governo. O governo Lula assinou aí
um decreto de que vai se estimular a construção e a reforma de pelo menos mais 500 salas no Brasil. A gente precisa voltar nas salas do interior a ter cinema, entendeu? Você precisa ter mais espaço para poder botar os filmes. Quer dizer, não basta você, como qualquer outro produto, não basta você produzir. Se não tem, se não chega no mercado, se a pessoa não compra, não adianta. Exatamente. Pode ter o produto mais maravilhoso. Por isso programas de televisão, de rádio, os jornais são tão importantes, esses espaços, para a gente poder falar um pouco disso, né? Falar do cinema e da importância que tem o audiovisual no mundo, né? É o produto mais consumido no Brasil, por exemplo. Não é arroz e feijão que é o mais consumido é audiovisual. Que as pessoas ficam na televisão quantas horas por dia, entendeu? Verdade. E assim, obviamente a gente percebe que a indústria cinematográfica no Brasil cresceu muito, né, nos últimos anos. Você acredita que a gente pode dizer que existe uma indústria cinematográfica também no Paraná? Ela é obviamente incipiente como é no Brasil, né? A gente não tem ainda, eu acho que mais alguns anos pode ser que a gente tenha gente produzindo filme independente de lei, né? E esses filmes possam ter o retorno para se produzir novos filmes. Eu acho isso já possível, porque você pode fazer filmes muito baratos hoje, né? E evidente, se um filme que você faz bem barato e ele consegue ir para o mercado, você tem um retorno suficiente para produzir outros filmes. Então a indústria é isso, quer dizer, a indústria é você estar conseguindo produzir, andar com as próprias pernas, né? Certo. Produzir com o próprio retorno que você tem do produto que você fez. Isso ainda não acontece, nem no Brasil e nem no Paraná. O cinema ainda é bastante dependente das leis, né? Mas eu quero crer, eu sou um dos que acredita muito que o cinema, por conta dessas facilidades da gente ter essas câmeras digitais de alta definição na mão, tem muita gente que tem, então toda a outra infraestrutura aí de som e tal, e a gente ter conseguido, por exemplo, no Paraná, ao longo desses anos aí, por conta inclusive muito da lei municipal, da lei Rouanet, né, da lei do audiovisual, a gente conseguir ir criando uma gama de técnicos muito importante no Paraná. Hoje nós temos grandes pessoas que fazem som aqui, que são os melhores do Brasil e do mundo. Aí, Alessandro Laroca, você tem fotógrafos maravilhosos, você tem grandes diretores de arte, você tem grandes diretores, você tem grandes atores, você tem tudo no Paraná. Não precisa buscar fora. Nada. E não precisamos também buscar fora a questão de ter, pelo menos, essa coisa de editar som, né? De editar e mixar, você não precisa mais. O que a gente ainda precisa, que se você for fazer coisas em 35, em película, passar ou transferir, que seja, você precisa dos laboratórios de São Paulo e Rio, porque aqui não tem por conta, evidentemente, dessa demanda. Você não tem como. Não é tão grande. E você acredita que hoje em dia existem mais pessoas dispostas a fazer cinema? Muita gente querendo fazer cinema? Te faço essa pergunta, assim, baseado na procura dos cursos de cinema. Eu acho que sempre teve. Sempre teve? O que não tinha eram os cursos aqui disponíveis? O que não tinha era a possibilidade das pessoas fazerem cinema. Certo. A gente, para fazer cinema, como você não tinha leis, como a película é muito cara, você tinha que correr atrás de dinheiro durante 3, 4 anos, dinheiro específico do seu mesmo, dos amigos, fazer cooperativas. Certo. E os amigos, cada um conseguia uma mulher que tivesse alguma joia que era possível vender, você fazia leilão de alguma coisa que alguém te doava. A pessoa se empenhava mesmo. Quadros de artistas, a gente ganhava de artistas plásticos para poder vender e botar nos filmes. Você guardava um dinheirinho do seu salário, conseguia um dinheiro lá com o pai e a mãe, enfim. Era possível fazer filmes só assim. E isso era... Os pobres como eu, que não tinham fonte de renda mais assim estável, era muito difícil fazer. Então, agora, essa paixão pelo cinema, ela sempre estava aí, latente, né? E agora, com a possibilidade de você fazer filme digital, e com a coisa de existir as escolas, que também não existiam as escolas, e as escolas vieram também muito por conta dessa revolução do digital, quer dizer, você consegue que isso apareça, entendeu? Esse interesse aflore. Porque, na verdade, eu acredito que ele sempre existiu. Estava aí, todo mundo, as pessoas são apaixonadas por cinema, pela imagem e movimento, né?
E por isso que esse curso da Cinemateca, ele faz tanto sucesso, obviamente porque ele é gratuito, porque ele é de muito boa qualidade, porque a gente faz um filme, e aí por isso que tem tanta gente que faz inscrição, e daí a gente tem que fazer essa seleção. Mas é um curso bem interessante, evidentemente, para se iniciar na área, para se apaixonar um pouco mais até. E, evidentemente, aprender o básico, né, o elementar. Toda a estrutura que é necessária. E quem está ouvindo a gente aqui, que gostaria de participar, como é que faz para fazer esse curso? Qual que é o caminho? Esse curso ele deve acontecer em 2011, novamente. Esse ano a gente montou um núcleo de produção digital permanente na Cinemateca. Devemos fazer cursos mais específicos para as pessoas que já fizeram curso, que são mais de 300. Então, mas tem que se inscrever no site da Fundação Cultural, sempre aparece lá como se inscreve e tal, a gente divulga bastante, as pessoas precisam ficar ligadas, só a gente não tem a data ainda, né, de quando vai acontecer. Mas como no primeiro semestre de 2011 é muito provável que tenha um curso. Que ótimo. E o filme que a gente vai assistir hoje é o Aldeia. Aldeia tem 10 anos. Tem 10 anos, tá fazendo 10 anos, aniversário. pois é, aniversário. E é um filme interessante até de estar passando nesse momento, até por conta... Porque ele é um filme que eu pensei por conta da globalização, né? Do que aconteceria. Quando a gente estava falando muito em globalização há 10 anos atrás, eu fiquei imaginando como é que começou essa história da globalização, entendeu? Por isso que eu fiz um filme que se passa no início da colonização, onde chegam os padres jesuítas para, de alguma forma, impor uma religião, né? Que é para os índios guaranis, né? E aí é uma tribo guarani poligâmica e o padre vai ensinar os 10 mandamentos. Esse filme tem um certo humor, ele teve uma carreira muito bacana, passa muito ainda em escolas em todo o Brasil, passa em alguns lugares fora do Brasil ainda, porque tem uma moça na Alemanha que distribui ele, de vez em quando me dá um... Então, ele é um filme bem legal de se discutir, né? De se conversar um pouco sobre isso. Essa coisa da religião, muitas vezes ela tem interferência onde não deve, inclusive, né? Certo. Nós estamos vendo isso aí nas eleições, quer dizer, eu acho que a gente tinha que pensar muito sobre isso, né? Porque são questões muito importantes para o país e que não pode ser submetido apenas à fé, né? Eu acho que a fé é importante, cada um tem a sua, do seu jeito, né? Mas não interferir na vida pública. Não pode, então é importante. Então o começo foi assim, quer dizer, os padres jesuítas chegaram para ensinar uma religião que de alguma forma os 10 mandamentos índios já o praticavam, exceto na coisa da monogamia, né, que eram poligâmicos, essa tribo, mas já praticava e nem sabiam que existiam 10 mandamentos, quer dizer. Sim, claro. E o Deus ou Jesus Cristo deles era uma outra coisa. Então, enfim. Então é sobre isso, é sobre a importância de se preservar a diversidade cultural e, por que não, a diversidade religiosa, preservar as diversidades, né? Que é legal a vida por causa da diversidade. Ao longo de sempre, né? Sempre houve, sempre tem o que é certo para você e o que é certo para mim. Exatamente. E a história complica quando a gente quer que o outro ache que o nosso é o que é o certo. Exatamente isso. Geraldo, eu agradeço a sua presença aqui. Infelizmente, nosso tempo acabou. Você tem que voltar outras vezes e falar dos projetos novos aí que você está seguindo. Obrigado, Cláudia. Obrigado. Muito obrigada aqui pela sua presença. E você em casa participe, mande a sua sugestão aqui para o Cine Pinhão no e-mail que aparece aí na tela. E saiba mais sobre o Cine Pinhão e outros programas aqui da TV Sinal acessando o nosso blog cinepinhão.wordpress.com. A gente assiste agora ao curta Aldeia, de Geraldo Pioli. Obrigada pela sua companhia e até a semana que vem.